Se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Matos e eu ajudo designers de sobrancelhas e micropigmentadoras a se tornarem profissionais reconhecidas que faturam aí R$ 6.000 em 30 dias. O tema de hoje, ele foi escolhido de acordo com as necessidades de vocês, tá? É o que eu tenho acompanhado muito, eu recebo muitas perguntas no direct, eu recebo muitas perguntas no WhatsApp de meninas e eu visitei também alguns perfis de Instagram para ver o trabalho e ver como a divulgação desse trabalho ela é feita. Porque constantemente eu leio nos grupos e o questionamento sobre como você atrair clientes, como você vender mais procedimentos, como é que isso acontece e como fazer isso de uma forma mais eficiente, tá? E hoje eu vou ensinar para vocês 3 maneiras diferentes de você quebrar as objeções das suas clientes e vender mais procedimentos de sobrancelhas. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é objeção. A objeção, quando a gente vai para o dicionário Aurélio, eu vou ler aqui a definição para vocês conseguirem entender e eu vou fazer algumas comparações também. A objeção no Aurélio diz assim: razão ou argumento apresentado em oposição a uma tese previamente enunciada. Ou seja, a objeção é o obstáculo. É aquilo que a sua cliente diz ou um comportamento dela que impede de ela comprar o procedimento que você vende, o seu serviço. Então, independente do serviço que você venda, se você quer ali quebrar a objeção de uma cliente que ela faz design, mas não faz uma coloração de fios, para uma cliente que faz uma rena, mas ainda não aceita fazer uma micropigmentação. E eu vou ensinar para vocês os tipos de objeções e como identificá-las. E ainda mais, existem objeções que na verdade não são as reais. A cliente abre a boca às vezes para falar que a objeção dela é aquela, mas na verdade não é, tá? Então, entendam que para você vender mais, você precisa saber quebrar essa objeção, seja ela qual for. E existem formas de quebrar a objeção. De repente você pensou aí, ô Gabi, eu não vou nem continuar assistindo essa aula porque eu nem tenho cliente. Como é que eu vou quebrar uma objeção de uma coisa que eu não tenho? Aí é que está o pulo do gato. A objeção, ela não é quebrada apenas durante o procedimento, durante o atendimento ou o contato físico com a sua cliente. Existem os nossos canais de divulgação e os nossos canais de comunicação que permitem que a gente quebre a objeção de inúmeras pessoas ao mesmo tempo que estão o quê? Nos observando, tá? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso durante o decorrer dessa aula. Segura aí que tem muita coisa boa. Eu aconselho que você pegue seu caderninho aí, sua caneta, para você anotar, certo? Que esse conteúdo é um conteúdo de muito valor e vai te ajudar bastante a aumentar as suas vendas. Tudo bem? Vamos lá, meninas. Existem 4 tipos, basicamente, de objeções de vendas. Ou seja, 4 justificativas diferentes que impedem a cliente de comprar o teu serviço. Primeira delas, objeção número 1, é a falta da necessidade. E essa é uma objeção muito comum e que a gente ouve muito. É aquela cliente que não entende que ela tem aquela necessidade. Também tem aquela cliente que não percebe que tem aquele problema. Já aconteceu de no atendimento você olhar, a cliente deitou lá na sua maca para fazer o design de sobrancelhas e você perguntou para ela, fez o design e foi mostrar para ela, olha, você já observou que você tem uma sobrancelha mais alta do que a outra? Já aconteceu isso com você no atendimento? Você já observou que você tem umas falhas aqui dentro da sobrancelha, que você tem uma falha aqui, que o início da sua sobrancelha de uma é bem diferente da outra?
E muitas vezes elas respondem, nunca tinha observado, nunca reparei que era assim. E aí, quando a gente mostra para elas, pontuando essas diferenças, elas passam a se atentar. Então, existe essa objeção da falta de necessidade que não é percebida pela cliente. Então, o nosso papel é mostrar para ela a necessidade do nosso procedimento. Segundo caso de necessidade, de falta de necessidade de objeção. Eu fico assim, me batendo quando eu vejo alguém, uma mulher com a sobrancelha assim bem negativa, tá? Aquela sobrancelha grossa e bem negativa. Que dá pra gente mudar o formato dela, levantar esse olhar, só fazendo um design, por ela ter pelos o suficientes. Mas ela tá acostumada a fazer a sobrancelha em algum lugar onde, de repente, o profissional não tem um conhecimento específico, não tem um conhecimento tão amplo para conseguir modificar aquela característica da sobrancelha, respeitando o que ela tem ali de fios. Então, eu fico me sacudindo quando eu vejo esse tipo de sobrancelha, grossa e caidinha. E aí, a gente pega uma cliente dessa no atendimento, por exemplo, ou posta um caso semelhante, onde a gente mostra o passo a passo de como a gente fez, ou o antes e o depois de como a gente fez, para transformar aquele olhar que era caidinho num olhar mais levantadinho, ou num olhar mais reto. Em alguns casos, a gente consegue dar até uma leve arqueada. Então, a partir do momento que eu mostro para minha cliente que ela tem aquela necessidade, que ela ainda não percebeu aquele problema, eu já começo aí a quebrar essa objeção de falta de necessidade. Então, fazer a cliente perceber que ela tem aquele problema de maneira muito sutil, respeitosa, e aí daqui a pouco eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês de que maneira vocês podem fazer isso dentro e fora do atendimento, seja com uma pessoa que você já atende, que já é sua cliente, ou com uma pessoa que ainda não é sua cliente, mas que te observa através das suas redes sociais, tá? Segunda objeção, segundo tipo de objeção, que é o quê? Falta de urgência. Essa objeção a gente também precisa aprender a quebrar. Então, aqui, quem é que vai se enquadrar nessa categoria de falta de urgência? São aquelas clientes que sabem que tem o problema, porém não acham que é tão urgente, tá? É igual assim, quando a gente sabe que a gente precisa visitar ao dentista de 6 em 6 meses para avaliação, limpeza. A gente sabe que precisa, a gente sabe que tem problemas que a gente pode evitar se a gente visitar, mas a gente faz? Não faz. Então, por exemplo, eu sou esse tipo de cliente. Um cliente, por exemplo, para dentista, que eu não vou ao dentista de 6 em 6 meses. E é um erro. Eu tenho total consciência do meu problema, de que eu preciso mudar isso, mas eu não sinto que é algo urgente. A urgência, por exemplo, no caso desse, é quando o meu dente dói, ou quando eu tô vendo alguma coisa diferente no meu dente, ou quando ele quebra, certo? Essa cliente que tem, por exemplo, a sobrancelha muito falhada, a sobrancelha muito caidinha, ou a sobrancelha que ela foi danificada por remoções repetidas, a gente tem muita sobrancelha que chega aqui pra gente com aquele formato de vírgula. Então, essa cliente é uma cliente que ela tem consciência do problema, ela sabe que existe, mas ela não acha que é urgente. Gabi, como é que eu quebro essa objeção? A gente precisa mostrar para essa cliente o outro lado da moeda. Esse outro lado da moeda é fazer com que ela visualize, demonstrar para ela como o olhar dela ficaria se esse problema da falha, da remoção indevida fosse resolvido. Então, é uma forma de quebrar essa objeção. Por quê? É uma cliente que já tem consciência do problema, mas não sente que aquilo é urgente. Então, nós precisamos acionar, digamos assim, o botãozinho de urgência na cabeça dela, tá?
E aí ela acaba sempre colocando outras coisas como prioridade. Quantas e quantas vezes as nossas clientes demoram meses, até anos para fazer uma micropigmentação. Aí depois que faz, fica apaixonada. Ah, eu devia ter feito isso antes, foi o melhor investimento que eu fiz em mim mesma. A gente ouve muito isso. Então, às vezes a nossa cliente demora de comprar o nosso serviço porque a gente não está sendo eficiente na quebra da objeção. Então, tem que saber identificar essas objeções e já eu vou dizer a vocês também como vocês vão saber identificar. O terceiro tipo de objeção é algo que você, profissional, precisa resolver sozinha, tá? Sozinha no sentido de tomar a decisão de mudar. Qual é? Falta de confiança. Essa é a terceira objeção. Às vezes a cliente vira para você e diz assim: ah, não, eu não quero fazer uma coloração, eu não quero fazer uma micropigmentação, não, eu não tenho vontade de fazer, não. Não é porque ela não tem vontade, é porque ela não sente confiança em você. Ela não sente que você está segura do que você está fazendo, porque você não demonstra segurança para ela. E essa insegurança, essa falta de confiança que a cliente tem a respeito do profissional é uma objeção muito séria. E isso só vai ser resolvido se você realmente for segura de si e aprender a demonstrar essa segurança. Porque não só precisa ser, tem que parecer ser. Você não tem que só ser uma excelente profissional, você tem que parecer ser. Isso porque nós somos avaliados e julgados o tempo inteiro. Essa confiança você tem que conseguir transparecer para sua cliente ou ir para sua potencial cliente. E a sua rede social, ela é a ferramenta mais poderosa para você transmitir essa confiança. No seu atendimento, você tem que usar os argumentos, você tem que explicar com muita segurança e firmeza para a cliente. Se for algo que você não sabe, não fale do que você não sabe, tá? Fale com certeza o que você sabe com muita segurança. Não gagueje, seja firme nas suas palavras. E como é, Gabi, que eu vou conseguir ser segura, eu vou transmitir essa confiança? Para você ter confiança e conseguir transmitir essa confiança no que você faz, você tem que se capacitar. Você tem que aprender, você tem que entender os processos, tá? Seja um design, seja numa coloração de fios. Às vezes, você vai lá e aplica uma rena, por exemplo. Há um ano você faz rena nas suas clientes. Mas você não sabe dizer para ela como essa rena é feita. Qual é a matéria-prima da rena, você sabe? Não sei, nunca pensei, nunca parei. É uma tinta. Sim, esse pigmento é o quê? É feito de quê? Vem de quê? Quando você mostra segurança para sua cliente e ela percebe que você entende o que é que você está fazendo, ela vende o seu trabalho. Existe uma pesquisa que fala que cada pessoa insatisfeita com um serviço ou com um produto, ela tende a falar mal desse produto, né? Tende a demonstrar essa insatisfação para mais 21 pessoas. Isso ela falando presencialmente. Só que hoje, como a gente vive num mundo digital, totalmente digital, você, por exemplo, está me assistindo no celular, eu tenho certeza que talvez, acho que 99% ou 100% das pessoas não estão assistindo pelo computador, estão assistindo pelo celular. Então, imagine, se uma cliente não sente segurança ou se ela fica insatisfeita, ela posta no grupo da família, ela fala no grupo das amigas e aquela informação ela vai disseminando. Quando é para falar exclusivamente bem, a gente não tem uma disseminação tão grande, né? São poucas aquelas que pegam e dizem: ó, eu fui lá no atendimento, fui lá no estúdio de Magali, eu fui super atendida, eu tô passando aqui para contar para vocês que foi um super atendimento, que eu amei, que minha sobrancelha ficou maravilhosa. As pessoas já não tendem a fazer isso. Salvo os clientes, nós temos, obviamente, um grupo seleto de clientes que faz questão de divulgar o nosso trabalho e que indica muito a gente. Mas, para isso, a gente precisa passar confiança. Se a sua cliente não acredita que você é capaz de resolver o problema dela, essa é uma objeção muito grave, mas muito grave. E talvez você esteja se identificando aí. Talvez você diga assim: ai, mas eu não sou segura, realmente. Realmente não sou segura. E o que é que você tem feito para mudar isso?
Porque eu vejo demais, gente, as pessoas às vezes falam assim, quando a gente vai ensinar no curso, nas aulas, e a gente vai ensinar, gente, tem como? Eu vou te ensinar a ganhar, ser uma micropigmentadora reconhecida e que fatura R$ 6.000 em 30 dias. Aí todo mundo, eu quero. Você quer? Quero. Tem, a gente vê assim, gerentes, CEOs, né, de empresas, profissionais que têm cargos altos em empresas grandes, que fizeram inúmeras formações, falam mais de uma língua, investiram em suas carreiras por anos para ter um salário lá de 10 mil, 15 mil. Mas eles não têm pena de investir na formação deles. E aí, muitas vezes, vem a gente querendo um milagre, uma fórmula mágica e milagrosa, que vai fazer com que, de maneira muito mágica, as clientes caiam no nosso colo e que o nosso procedimento deixe de ser um procedimento medíocre e passe a ser um procedimento excepcional, que o nosso atendimento deixe de ser um atendimento medíocre e passe a ser um atendimento encantador. E quando eu falo medíocre, eu estou sendo fiel à palavra. Medíocre é aquele que está na média. E para você se diferenciar da manada no mercado, que tem muita gente fazendo o que a gente faz, você não pode fazer o mesmo que os outros, tá? E confiança é um dos diferenciais, apenas um dos diferenciais que vão fazer você ser diferente. Você ser aquele guarda-chuva amarelinho no meio de um monte de guarda-chuva preto, que vai se destacar. São cores que se contrastam muito. Da mesma forma, se a gente colocar um monte de guarda-chuva amarelo e um guarda-chuvinho preto, aquele pretinho ali vai se destacar. Então, como é que você vai se destacar no meio da manada se você não tem confiança no que você faz? E confiança a gente conquista com conhecimento. Quarta objeção, e que muitas vezes esconde a real objeção. Quem nunca escutou a cliente dizer assim, eu não vou fazer porque eu tô sem dinheiro? Quem nunca escutou isso? Todo mundo já escutou isso. Só que, na verdade, na maioria das vezes, não é falta de dinheiro. É simplesmente escondendo, é como se fosse uma nuvem de fumaça escondendo o real motivo. E eu, que sou profissional, preciso ter clareza e certeza de qual é a real objeção que a minha cliente vai ter para não comprar o meu serviço. Qual é a real motivação que aquela cliente que está me observando nas redes sociais não veio ainda ser atendida por mim? Será que porque ela não confia em mim? Será porque ela não acredita no meu serviço? Ela não acredita que eu vá resolver o problema dela? Será que é uma questão de urgência, de que ela sente que não tem urgência em fazer aquilo? Todo mundo aí já escutou isso, não é? Então, na verdade, na maioria não é falta de dinheiro, tá? Sabe por que não? Porque quando chega no fim do ano, todo mundo dá seus pulos para comprar seu vestidinho novo. Todo mundo dá seus pulos para comprar seu sapato, para ir pra praia, passar o Réveillon na boca da maré, como a gente diz aqui, não é? Então, tudo aquilo que a gente quer muito, quer verdadeiramente, a gente se organiza e compra. E as nossas clientes também são assim. Só que eu, como profissional, preciso despertar esse desejo. Eu preciso mostrar para ela que ela tem aquele problema. E preciso também mostrar para ela que aquilo é uma urgência. Quebrando o quê? As objeções. Se agora você já sabe quais são os tipos de objeções, tá, Gabi, como é que eu vou contornar essas objeções? Como é que eu vou convencer a minha cliente de que ela tem um problema, de que eu sou a solução para o problema dela e que esse problema, ele é um problema urgente? Então, eu vou te dar as técnicas agora para você quebrar essa objeção. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar quais são os reais problemas. Tem uma aula no meu curso, que eu dou para as meninas, tem uma aula lá, onde eu fiz uma live com elas, um encontro. É um curso vivo, gente, tem as aulas gravadas, mas eu sempre tenho encontros com elas para a gente atualizar, traçar estratégias e sempre resolver as situações que vão surgindo no dia a dia delas. E muitas vezes coisas que eu vou testando também, que eu vou trazendo de inovação. Enfim, tem uma aula lá onde a gente fez 2 listas.
As listas das dores das nossas clientes e as listas dos desejos. Você conhece quais são as dores? Ou seja, o que é que incomoda a sua cliente? Quais são as principais dores, os principais incômodos que ela tem? E você sabe qual é o desejo, quais são os principais desejos ali? E de que forma, a partir das dores e dos desejos, você consegue trabalhar a quebra de objeção, apresentando o quê? A resolução para o problema, o remédio para a dor dela, tá? Então, você tem que ter isso em mente. Gabi, como é que eu vou saber quais são as dores e quais são os desejos dessa cliente? Conversando com ela. E você não necessariamente precisa fazer perguntas diretas, tá? Eu acho que tem umas 2 semanas que eu fiz uma live com as minhas alunas. E aí uma aluna virou para mim e perguntou, tá, Gabi, mas a gente falando de um protocolo específico lá, um dos protocolos que eu atendo aqui no meu estúdio, e ela falou assim, tá, e como é que tu consegue, tu vende esse serviço? Como é que tu fala pra cliente que já tá aí? Porque, gente, pensem comigo, isso é uma pesquisa que ela é comprovada. É muito mais fácil eu vender um novo protocolo para uma cliente que já é minha, do que eu conquistar uma nova cliente que vai chegar e que eu ainda vou trabalhar a questão de gerar confiança, dela me conhecer, entender o meu trabalho, até que ela compre o serviço. A cliente que já está com a gente, ela é mais fácil da gente vender. E aí ela me perguntou, eu digo, a partir do momento que a cliente deita na minha maca, senta na minha cadeira, independente de onde você atenda ou se você atende em domicílio, não importa. Você tem que aprender a ouvir, tá? Tem uma perguntinha que eu sempre faço quando a cliente vem no primeiro atendimento. Quando ela entra aqui, deita na minha maca, que eu já pego e já dou uma olhada nas sobrancelhas, eu pego um espelho, entrego para ela e falo assim, me conta a história das tuas sobrancelhas e o que você imagina que eu posso fazer por você. Qual é o seu desejo aí? O que você gostaria dessas sobrancelhas? Aí ela vai me contar, Gabi, minha sobrancelha é desse jeito. Minha sobrancelha era uma sobrancelha grossa, era uma sobrancelha cheia. Só que aí naquele tempo eu tirava muito, de tanto tirar ficou fina e não nasceu mais. Outras falam, minha sobrancelha começou a cair do nada. Ou minha sobrancelha sempre foi assim, vazia, falhada. Eu queria que desse uma ajeitadinha. Às vezes ela fala assim. E eu escuto o que é que ela vai me dizendo e eu registro aquilo. Então, para a gente entender quais são as dores e as objeções, você não pode simplesmente escutar e deixar passar. Você tem que anotar, sabe por quê? Quando você for começar a criar seus conteúdos para quebrar a objeção nas suas redes sociais, por exemplo, você tem que ter anotado para você saber como você vai se comunicar com aquele cliente que está te olhando, que está te observando, tá? Então, essa é uma das estratégias que eu utilizo. Dia desses veio uma cliente, me bateu aqui no portão, ela não estava marcada e por coincidência, a minha cliente daquele horário que viria de outra cidade, não conseguiria chegar a tempo e acabou desmarcando. E ela fez assim, eu sei que eu vim aventurar, mas eu queria muito fazer minha sobrancelha. E aí eu atendi ela. Quando eu atendi, ela falou assim, não, eu comecei a mexer na minha sobrancelha em casa e aí eu vi que eu tinha tirado coisa errada e decidi parar e vim aqui te procurar. Deitei ela na maca e comecei a conversar com ela e fui apresentar as opções para ela, né? Falei sobre o design, que eu ia fazer um design, ia mostrar para ela um design com o objetivo de reconstruir os danos que foram causados pela remoção que ela fez. Mostrei para ela os lugares onde tinha falhas, onde ela deixou, onde ela cometeu os erros e como era todo o procedimento que eu ia fazer. Essa é uma forma de você quebrar a objeção da cliente deitada na sua maca durante o atendimento. Que forma, Gabi? Descrever para a sua cliente tudo o que você vai fazer nela. Isso vai gerar nela uma confiança. Porque ela não vai sair do seu atendimento e dizer, isso aqui, fui ali, ela limpou minha sobrancelha. Qual é o designer de sobrancelha? A designer de sobrancelha que quer ouvir da cliente que você apenas limpou a sobrancelha dela. Ela quer ouvir da sua cliente, olha, Gabi fez o meu design de sobrancelhas e eu amei. Ana fez o meu design de sobrancelhas e eu amei. Então, uma das formas de você quebrar a objeção no atendimento é descrever para sua cliente tudo que você vai fazer. E aí eu falei para ela da coloração de fios, que é o que eu amo fazer aqui quando a cliente precisa pintar as sobrancelhas. E é um
um dos passos do protocolo de reconstrução folicular, é a aplicação da coloração de fios. E aí eu falei pra ela, aí ela falou assim, eu acho que eu não preciso disso. Não preciso de pintar a sobrancelha, não. E aí, então, tá, tudo bem, se você acredita que não precisa. E aí, eu comecei, fiz o design dela, mostrei e passei, fui fazendo e conversando com ela, falando, olha, essa coloração que eu te falei, uma coloração, ela é austríaca. É uma composição, nós fazemos uma misturia entre a tinta e o OX. Esse OX, ele vai abrir o córtex do seu fio, ele vai nutrir o seu folículo, e vai dar brilho, vai hidratar, seu pelo vai ficar bem lisinho, bem hidratado, vai ter uma durabilidade aí de 30 a 40 dias tratando o seu fio, e esse estímulo nutritivo vai fazer com que o seu folículo piloso tenha saúde para se reproduzir e fazer nascer novos fios. Quando eu terminei de fazer o design, ela falou assim, Gabi, eu acho que eu quero, pode fazer essa tinta aí que eu vou querer, essa coloração, pode fazer. A venda, ela não é algo instantânea. Você tem que construir isso a partir da informação que você leva. E aí é mais uma forma de você quebrar a objeção de dinheiro, de valor. Porque se a cliente acha caro, é porque ela não enxerga o valor do seu trabalho. Ela só está enxergando o preço. E cabe a você, através de identificar qual é a objeção dela, demonstrar segurança, passar as informações necessárias e fazer com que ela pare de enxergar preço e passe a enxergar valor. Então, é dessa forma. E sem conhecimento, você não consegue fazer isso. E hoje, de verdade, não aprende quem não quer. Não aprende quem é preguiçoso e quem é preguiçosa. Porque só aqui no meu canal do YouTube tem mais de 90 aulas. Mais de 90 aulas. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Tem vídeos mais curtos, tem vídeos mais aprofundados. Se você quiser saber mais profundamente sobre cada tema, você vai achar vídeos curtos sobre aquele tema e vídeos mais longos que são mais profundos, onde eu consigo me aprofundar, detalhar mais. Então, se você quer ter resultados diferentes, passe a ter atitudes diferentes. Vou ensinar para vocês agora 4 ferramentas que vocês vão poder usar através das redes sociais para quebrar a objeção da sua cliente. Lembra que no início da aula eu falei que a objeção ela é quebrada antes, inclusive, do atendimento. Ela é quebrada antes até de você conhecer essa pessoa. Por quê? A pessoa visita o quê? Primeiro, seu Instagram ou seu Facebook ou sua fanpage. Para ver o seu trabalho e ver quem você é. E aí eu vou abrir um aspas aqui no tema e dizer para você que se a foto do seu perfil do Instagram é uma logomarca, você não está conectando com a sua potencial cliente. Porque você não é uma figura, você é uma pessoa. E pessoas se conectam com pessoas. Essa também é uma forma de quebrar a objeção. Eu não sei nem quem é essa pessoa, tá? Isso gera empatia. A pessoa vê quem você é, ela consegue também se colocar no seu lugar e vice-versa. Então, fecha aspas e vamos continuar. Digamos que a objeção da sua cliente seja: eu não faço nada, eu faço micropigmentação porque dói. Minha amiga me disse que dói. Ela disse que chorou. Ela disse que chega a sentir o cheiro do sangue. Essa é uma objeção que a gente escuta, infelizmente, muito. Como é, Gabi, que eu vou quebrar essa objeção? Você, na hora que você está fazendo ali um procedimento com alguma cliente ou com uma modelo, grava e pergunta para ela: e aí, Cláudia, doeu? E ela vai dizer: não doeu. Saiu sangue? Não saiu sangue. Foi tranquilo ou foi angustiante passar por esse procedimento? Ela: não, foi super tranquilo. Grava e posta nas suas redes sociais. Por quê? A pessoa vai ver: opa, não é Gabi que está dizendo, é a cliente que passou pelo procedimento que está me dizendo que não dói. Essa é a primeira forma de você quebrar a objeção. Você pode fazer um Reels, por exemplo, com esse videozinho que você gravou. Você pode gravar o procedimento inteiro e em câmera acelerada e no final colocar esse recortezinho, ou no comecinho colocar esse recorte que você já quebra a objeção de cara e depois você bota o vídeo acelerado e bota a foto do resultado final, no final do vídeo, tá? Se você não quiser, você nem precisa falar nada, né? É o seu tipo de vídeo que você nem basicamente aparece. É a sua cliente que vai aparecer.
Então, é uma forma de quebrar a objeção. Segunda forma, você vai pegar esse mesmo tema e fazer um carrossel de imagens e postar no seu Instagram. Se você não usa suas redes sociais, eu sinto muito, mas você tá fora do jogo. E eu digo para vocês, eu visitei semana passada uns 20 Instagrams mais ou menos de profissionais da área. Uns 20 por aí. Eu digo para vocês, ninguém dos que eu visitei, nenhum dos que eu visitei tem consistência. E consistência é fazer todos os dias. Não é fazer hoje, depois fazer só na semana que vem, não. Tá? Então, gente, para de reclamar do seu resultado, porque o seu resultado é fruto do que você tem feito. E o que você faz hoje, você vai ter resultado daqui a 1 mês, 2 meses. Nos próximos meses, você vai colher o que você plantou agora. Quer quebrar a objeção das clientes? Posta todo dia. Quando você for selecionar seus conteúdos, você tem que criar conteúdos, você vai e escolhe lá. Hoje eu vou postar sobre uma dor da minha cliente, que é o medo, por exemplo, de a micropigmentação ficar azul, porque a da tia dela, da mãe dela, da irmã dela ficou azul. Vai lá com clareza e explica para ela. Isso pode ser feito. Você pode abrir uma live no seu Instagram. Não precisa ser uma live de 30 minutos, de meia hora, não, gente. Uma live de 2, 3 minutinhos. Só para a cliente ver que a bolinha tá rodando lá, que você tá ao vivo e deixa salva no seu IGTV. Essa é uma outra forma, é a segunda forma de você quebrar a objeção. Tá? Primeira forma é no atendimento. Segunda forma é usar suas redes sociais aí, tá? Nesse atendimento. Então, o próximo é o quê? Você fazer stories. Faça stories com os temas das dores, quebrando as objeções e salve destaques. Crie destaques só para você quebrar objeções, porque quem entra para te visitar vai olhar lá e vai assistir os seus stories. E ali você já consegue quebrar a objeção antes mesmo do atendimento. E muitas vezes a cliente, mesmo você já tendo tentado quebrar essa objeção na marca, tem cliente, gente, depende muito do perfil de cada um. Vai ter cliente que vai vir já pronta, não, nem vi teu trabalho, vou deitar aqui. Como aconteceu sábado, uma moça entrou em contato comigo, desesperada. Eu raspei minha sobrancelha com a Gillette, eu tenho um evento para ir, hoje eu preciso estar com essa sobrancelha arrumada. Veio por indicação, obviamente, né? Mas eu disse assim, você já viu meu trabalho? Ela disse, não deu tempo olhar não, meu filho, dá um jeito na minha sobrancelha aí. E ela foi, eu obviamente mostrei o trabalho pra ela ter certeza que era aquilo que ela queria. E fiz a micropigmentação dela dessa forma. Fiz questão de explicar pra ela todo o passo a passo. Por quê? A objeção, ela poderia vir depois do procedimento. Também pode vir depois do procedimento. E se eu tenho segurança do que eu faço, eu transmito essa segurança para a minha cliente. Eu sempre fecho um atendimento de micropigmentação, eu sempre me despeço da minha cliente de micropigmentação dizendo o seguinte: se você tiver qualquer dúvida, você perceber qualquer coisa que você julgue estranho, mesmo que você ache que é uma bobagem, não pergunte a ninguém, pergunte diretamente a mim, porque eu vou saber te dizer o porquê aquilo está acontecendo. E se precisar de qualquer solução, eu vou ter a solução. É dessa forma que eu finalizo o meu atendimento. E eu não tenho problema com intercorrência, eu não tenho problema com cliente. Quando ela tem dúvida, ela me manda o WhatsApp e eu prontamente respondo. Eu não deixo o cliente sem resposta, eu respondo, tá? Às vezes, obviamente, a gente não consegue responder exatamente na mesma hora. Mas digo pra elas, se for muito urgente, você não manda mensagem, você me liga que eu vou ver sua ligação e já sei que é urgente. Então, quebrem objeções o tempo inteiro. Se você tá com uma agenda vazia, é porque você não tá plantando. E se hoje você não tem cliente, usa esse tempo vazio que você tem para listar as dificuldades, as dores, os desejos. Ah, Gabi, mas eu não sei, vou perguntar quem vai pesquisar. Vou dar para vocês um site super secreto. Isso aqui é informação confidencial. Um site super secreto onde vocês vão pesquisar conteúdo e dores e maiores desejos das clientes quando elas querem mexer nas sobrancelhas. Site secreto e confidencial, não contem pra ninguém. Ele se chama Google. É um site secreto, gente. Então, ó, bora botar a bundinha na cadeira, bota o pensamento para pensar positivo e planta o que você quer colher, não importa qual seja a adversidade.
Todos nós temos desafios, dificuldades, dores e desejos. Pega os teus desejos e faz eles te moverem para você buscar os resultados que você quer, tá? E para isso cá estou eu para ajudar vocês, gente. Aqui no canal tem muito vídeo. Aproveita, maratona, vê os temas, estuda anotando, estudem, sejam estudiosos para vocês terem segurança e autoridade. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Se quiser, pode deixar o seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você gostou. Se você não gostou também, você pode comentar. Eu estou aqui aberta para ouvir as objeções de vocês também. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.